você, muito bom dia. Você que se encontra aí conosco para mais um dia da nossa leitura bíblica. Estamos aí hoje no dia de número 106, caminhando aí, hoje em 1 Samuel, capítulo de número 30 ao 31. Hoje a gente finaliza o 1 Samuel para entrar aí em 2 Samuel. Você que acompanhou com a gente ontem, nós vimos que Deus permitiu que Davi se desvencilhasse do exército dos filisteus e agora ele estava retornando, para a sua casa. Os próprios príncipes dos filisteus chegaram a essa conclusão, que ele não devia mais lutar no meio deles, porque agora eles estavam indo para lutar contra os israelitas. E Davi poderia se voltar contra eles próprios, querendo lutar a favor de seu povo. Então eles liberaram, então já luta contra o povo de vocês mesmos. Hoje, no capítulo de número 30, a gente vai ver aí a vida de Davi virar de ponta cabeça. Já não bastasse, a perseguição de Saul, ele sair da sua cidade, estar na cidade inimiga, ser acolhido e agora desacolhido. Ele volta à cidade a qual ele estava, do povo filisteu, Ziclac, e ele descobre que está tudo destruído. Simplesmente a sua família desapareceu, sumiu. Eles foram sequestrados. Já basta aí tudo que tinha acontecido. A cidade havia sido queimada, tinha sido destruída pelo fogo. Enfim, as pessoas já estavam ali a questionar: e aí, Davi? Diante desse cenário aí, devastador, o que a gente vai fazer? Fala pra mim. E ali, ele, naquele momento de dor, de escuridão, Davi simplesmente ele vai reunir as forças que sobraram para poder seguir em direção ao reencontro dessas famílias. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Eis aí mais um momento de crise na vida de Davi. Mais uma lição aí para nós tirarmos. Você vai ver aí choro de Davi. Você vai ver como que ele se fortaleceu em Deus. Você vai ver a recuperação aí de tudo que foi levado. Enfim, cada letrinha é uma jornada aí profunda que a gente vai acompanhar daqui para frente e aprender com ela. Mais do que somente acompanhar, a gente vai aprender como que a gente age diante do momento em que tudo não está cooperando. Quem é você? Você se fortalece no Senhor? Busca a direção dEle? Busca a justiça dEle? Você é a pessoa da esperança ou você procura estratégias práticas? Vamos resolver, vamos superar, vai ter um momento melhor, isso aí é pouca coisa. Quem é você? Então, bora lá para a história de hoje. 1 Samuel, capítulo de número 30. Pai, nós queremos te entregar mais uma vez a nossa vida e a nossa mente para o teu entendimento, para que nós possamos levar essa palavra à nossa igreja, aos nossos filhos espirituais que nos acompanham, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, compreender mais do que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Samuel, capítulo de número 30, Ziclag, saqueada por amalequitas. Olha só. Sucedeu, pois, que chegando Davi
e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague a esta, ferindo e queimado. Então, os inimigos dos filisteus vieram contra eles, invadiram a cidade de Ziclague, feriram todos e queimado. Só que o verso 2 vai dizer que tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho, simplesmente foram embora. Então, ferido e queimado é a cidade, destruído a cidade. E as mulheres haviam sido levadas aí com eles, como despojo de guerra. Esse lá a gente virou aí objeto de recompensa. O verso 3 vai dizer que Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Para quem diz aí que o homem não chora, aqui um homem também chora, música de Gonzaguinha. Imagina aí, a cidade queimada, as famílias levadas e os homens ali chorando até não acabar mais, exaustos, ali chorando, lamentando pela perda das suas esposas e seus filhos. E Davi agora vai buscar um fortalecimento em quem? Em quem pode todas as coisas, né? Em Deus. O verso 5 vai dizer que também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabá, o carmelita. Então, elas haviam sido levadas. As mulheres tinham sido levadas cativas. Estou marcando aqui. E os homens ergueram a voz e choraram. Beleza. Davi, verso 6. Muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Era só em Deus mesmo, gente. Diante de uma situação que parece impossível, é só em Deus mesmo que dá certo você se reanimar. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando aí dos amalequitas que vieram contra nós? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, eis que Deus pede para que eles vão de encontro aí àqueles que haviam isso é complicado, que haviam perseguido e levado sua família. E aí no verso de número 9, vai dizer que partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, eis que eles vão com a cavalaria aí, para poder trazer essas pessoas de volta. E lá eles encontram uma parte. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a água a beber.
olha só, em meio àquela situação ali, procurando a família deles, né? Eles encontram esse homem egípcio. Eles acham esse homem lá abandonado, precisando de ajuda. E aí eles dão de comer e dão de beber. Nada custa, né? De repente parar para dar uma ajuda para as pessoas. Vamos fazer uma de bom samaritano. Deram-lhe um pedaço de pasta de figos secos também, 2 cachos de passa. Comeu, recobrou então aí as forças, então o alento. Pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Essa pessoa estava ali há 3 dias já, passando fome. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Eis que ele estava lá abandonado pelo servo amalequita, e ele deixou ele para trás para que ele morresse. Nós demos um ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe. Pusemos fogo em Ziclac. Ele praticamente disse o que eles haviam feito, né? Praticamente não, ele disse o que aconteceu com Ziclac. Então, realmente, ele fez parte do pessoal. Então, disse Davi: poderias, descendo, guiar-me esse bando? Pode mostrar pra gente o caminho que eles fizeram, visto que a gente ajudou você? Respondeu ele: jura-me por Deus que me não matarás. Eu vou ajudar, beleza, mas você não vai me matar não, né? Nem me entregarás na mão do meu senhor. Descerei e te guiarei a esse bando. Então, eu levo vocês. Só que vocês não me matem. Beleza? Beleza. Então, ele descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festas, com todo aquele grande despojos que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, eis que eles estavam ali festejando, né? Eles quem? Os amalequitas. Com grande despojo. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Então ele destruiu ali o exército dos amalequitas, querendo aí vingar as suas esposas e crianças que foram tomadas. E ele passou aí um dia todo lutando, desde o final da tarde até o outro dia seguinte. E ele venceu. E aí Davi pôde salvar tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também, né, suas mulheres e suas crianças, que para eles é o mais importante. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então, eis que tudo ali Davi estava trazendo de volta para si. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado e os levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Todas as ovelhas, o gado, todos eles pertenciam ali a Davi. Realmente, a vitória veio, eles conquistaram, houve bondade ali em meio à guerra, talvez por isso, não sei, coisas que descobriremos na glória. Capítulo de número 21. A justiça na distribuição das bênçãos. E aí Davi vai criar a lição da divisão da presa. Como é que a gente vai dividir os despojos? Como é que vai ser? Só voltando aqui para o 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado.
tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Isso aí é o que fez a gente conquistamos aí através da vida deles. E aí agora Deus vai criar uma lei de divisão, uma lei que vai mostrar como que eles realmente têm que repartir as coisas. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo. Com ele vinha Davi, aproximando-se deles, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos? Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Então ele se encontra ali no ribeiro, todo mundo ali meio cansado. E os homens ali que estavam com eles falaram assim: como é que a gente vai repartir isso aí? Todos esses despojos. Porque cada um vai levar para si a sua mulher e os seus filhos. Beleza? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos entregou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Qual será a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais. Simples assim. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto direito em Israel até o dia de hoje. Então, por partes iguais, todos os que estavam na batalha receberam aí um pouco dos despojos. Igualdade, né? Igualdade também é importante. 26. A generosidade em responder à graça de Deus. Chegando Davi a Ziclac, enviou do despojo dos anciões de Judá seus amigos, dizendo: eis que para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, de Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Recal, aos que estavam nas cidades dos Jarameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Boraçã, aos de Arate, aos de Hebron e todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Eis que ele repartiu aí, enviou presentes a todas as autoridades de Judá, mostrando aí o quanto ele era grato por Deus, até aquele instante, aquela situação, e querendo também agradar ao Senhor. E as pessoas, né? Afinal de contas, elas também receberam presentes. 1 Samuel, capítulo de número 31. Agora no capítulo de número 31, capítulo final aí de 1 Samuel, a gente vai ter aí o fim da história o fim do capítulo, mas a gente vai ter também o fim da vida de Saul. E aí a gente vai ver como que realmente as escolhas nossas do passado refletem a nossa vida no nosso futuro.
todas as decisões que nós tomamos, às vezes de maneira equivocada, elas tendem a nos equilibrar na nossa vida ou desequilibrar. E aí a gente sabe, né, que ele teve várias coisas que ele fez. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo escolhido, os seus atos acabaram culminando em desobediência. E aí ele deu legalidade para esse fim desolador na vida dele, né? A gente vai ver aí a morte dele, a humilhação e o abandono. Só que também, em contrapartida, você vai ver, mesmo diante dessa situação, parece fim de vida, parece trágico, horrível, mas vai mostrar também como Deus pode trazer honra, mesmo em meio às tragédias. Amém? Então, vai dizer assim: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filhos dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Então, aqui é a outra parte também da história, porque a gente falou que Davi tinha sido liberado e ele não lutaria com os filisteus, mas quando ele volta para casa, ele tem que lutar com os amalequitas para poder trazer para si as suas esposas e filhos. Mas Saul estava com medo, porque ele sabia que no exército dos filisteus também existia ali Davi. Davi não entra nessa batalha com o povo de Israel, mas entra diretamente com os filisteus. E a palavra vai dizer que eles foram feridos, né, ali no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Então, cada um deles, Jonatas, Abinadab, Malquissua, todos os filhos ali, eles são mortos. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então, a batalha vai seguindo, a batalha vai aumentando, e aí esse preço da obediência vem, né, sobre a vida pela desobediência vem pela vida de Saul. Bem rápido, hein? E aí a peleja vai aumentando, vai dizer que ela agravou, e aí os flecheiros, aí já, mas não com harpa, mas os flecheiros, vêm para tirar a vida de Saul. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravesse-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a me transpassarem. Escarneceram de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele pede para o moço ferir a ele, e o moço, não conseguindo fazer, ele próprio ali se lança diante da espada. E o escudeiro, vendo que Saul já era morto, ele também se lançou sobre sua espada e morreu. Não quis ser pego aí como refém ou como escravo pelos filisteus. No verso 6, então, vai dizer que morreu, pois, Saul e seus filhos, e o seu escudeiro também. Todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale de Daquém do Jordão, sobrou alguns para contar a história, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Então eles simplesmente fugiram das cidades, vendo que alguns já estavam mortos. A estratégia deles foi guardar a vida, né? Conservar a vida, para que eles também não
viessem perdê-la. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus, ao outro dia, a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caído ali no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, a levar as boas novas à casa de seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo eles afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes e Gileade e os filisteus fizeram a Saul todos os homens valentes, se levantaram e caminharam toda a noite. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-assã, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jades, e jejuaram 7 dias. Então, eis aí que os sobreviventes puderam sepultar-lhe a Saul. Depois eles jejuaram e se compadeceram ali do que havia acontecido. E finalizamos então 1 Samuel, né? Como que aí ele foi da glória à humilhação. De repente, honra em meio à derrota. Mas escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Quais escolhas você tem feito? Elas refletirão? Tem refletido na sua vida de maneira boa? Ou não? Você tem caminhado para a derrota pessoal? Fique atento às suas escolhas. Elas são de extrema importância. Continuando aí agora a leitura com o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Nós que vimos a respeito do reino de Deus e sobre o grão de mostarda e fermento na última vez. Hoje vamos ver que o caminho e o portão de Deus é estreito. Fique achando que é lá, a porta é larga, não. A porta é estreita e muito estreita. E a palavra do Senhor, ela nos fala assim. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando por Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entre e não poderão fugir. Eis que, por mais que você fuja fisicamente, não tem como fugir da presença de Deus. É fato. No dia da nossa salvação, nós iremos nos apresentar diante dele. E ele responde, esforçai-vos, porque a porta é estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Salvação é complicado. Salvação é uma coisa genérica e difícil de compreender. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele nos responderá, não sei de onde vós sois. Então direis, comíamos e bebíamos na sua presença, ensinavam em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que pratiqueis iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós forem lançados fora. Então se esforcem, a porta estreita é assim. E se você não se esforçar para obedecer, um dia ele vai chegar lá, você vai ver todos entrando, mas você não poderá entrar. E aí você chorará, você ficará triste. Complicado. Complicadíssimo. Muitos virão do reino e do ocidente, do oriente e do ocidente, do norte ao sul, e tomaram lugares à mesa do reino de Deus,
Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros serão muitos. Os últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros vão ser os últimos. Aí quem falou que isso aqui não é ditado popular? Ditado popular brasileiro, só que talvez imposto de uma outra maneira. Os últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros vão ser os últimos. Eis aí, palavras do Messias. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia eu terminarei. Então, até a morte dele era planejada, né? Foi planejada, nós sabemos, mas foi arquitetada de maneira ali em que ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, do que estava fazendo. É até qual? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Até o final do capítulo 13. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram a lhe dizer: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Como eu falei, né? Herodes arquitetava e finalizar a vida de Jesus, também os escribas e os fariseus, mas haviam aqueles que também os protegiam. Porém, ele já declara: olha, eu vou mais 2 dias aqui fazer o que eu vim fazer. E depois, aí sim, ao terceiro dia, eu vou terminar tudo que eu tenho que fazer. E aí, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se esqueça que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta os seus próprios ali no ninho, debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eis que ele estava ali a se despedir. Eis que ele seguia, mas já estava demonstrando ali para o que ele veio, né? E que os profetas, eles seriam mortos e apedrejados. Infelizmente. E que ele tentou reunir as pessoas, mas as mesmas não quiseram. Até aqui, então, finalizamos o dia de número 106. Amém? Quero agradecer a você e dizer que amanhã a gente tem livro novo, 2 Samuel. Espero aí. Tchau.